Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje, vamos falar aí sem dúvidas nenhuma sobre essa partida que aconteceu ontem entre Vasco e Boa Vista. Infelizmente, mais um jogo muito abaixo do que realmente o torcedor vascaíno espera para esse restante de temporada. E após ali o término do jogo, Marcelo Cabo falou não somente do desempenho da equipe, mas também sobre o retorno do Dedé. Ele confirmou sim o interesse do Vasco da Gama no retorno aí do zagueiro que conquistou a Copa do Brasil de 2011 e acredito sim que tem um grande respeito ali do torcedor vascaíno e também um grande carinho por parte da torcida. Então a gente vai falar sobre isso, sobre um possível retorno aí do Dedé ao Vasco da Gama, também falar sobre Bruno César. Os empresários aí do atleta confirmaram que o Bruno César estará se reapresentando ao Gigante da Colina no final desse mês, ou seja, mais um jogador aí reintegrado ao elenco cruzmaltino e, é claro, muitas outras novidades, falar sobre esse jogo de ontem, falar também sobre essa interferência externa aí na partida entre Vasco e Boa Vista, mais uma vez o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem e, além dessas, muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mas é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, rapidamente eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa família. Eu vou pedir apenas a sua inscrição, que é importantíssima para que o nosso canal venha crescer cada vez mais aqui no YouTube, que cada vez mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. Então você que está chegando pela primeira vez, ou você que já assiste os nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva para nos ajudar, deixe também o seu like e o seu comentário. Acredito que todos os torcedores vascaínos ficam pensando muito nesse retorno do Dedé e deixa sua opinião aqui embaixo. Se você é a favor, se você é contra esse retorno, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e começar falando aí rapidamente sobre essa partida de ontem, né, entre Vasco e Boa Vista. O Vasco, volta a repetir, muito abaixo do que realmente o torcedor vascaíno espera e eu volto a frisar, como eu venho falando nos meus outros vídeos, se continuar com esse desempenho, se continuar com essa falta de vontade dos jogadores, o Vasco não vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente um time que não vem demonstrando nenhuma postura, um time que tem condições de retornar à elite do futebol brasileiro e também um time sem padrão técnico e tático nenhum. O Marcelo Cabo, que eu acredito que tinha sim um elenco nas mãos aí durante a metade ali do Campeonato Carioca, contra o jogo do Flamengo e também contra outros adversários, o Vasco vinha vindo realmente muito bem, porém do nada caiu muito de produção e agora sequer consegue ser superior a um adversário de Série D do Campeonato Brasileiro, que no caso é a equipe do Boa Vista. Porém, após o jogo, né, o Marcelo Cabo se posicionou e disse que, segundo ele, o Vasco foi muito bem durante 90 minutos e poderia ter sido até mesmo um placar mais elástico. No caso, o Vasco acabou empatando, né, por 1-1 contra o Boa Vista, porém, segundo ali o Marcelo Cabo, o Vasco poderia ter ganhado de muito mais, além de ter ganho de muito mais gols, e falou que o time entregou muito bem durante aí essa partida. Eu acho sim, na minha opinião, que o Vasco melhorou realmente com relação ao jogo contra a equipe da Ponte Preta, ao jogo terça-feira também contra a equipe do Boa Vista. O Vasco melhorou de produção, a saída do Andrei, a saída do Rômulo, a entrada do Marquinhos Gabriel deram outro ritmo ali à equipe cruzmaltina, porém ainda segue muito abaixo do esperado e também ainda segue muito abaixo para um time que quer retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, não parou por aí. Além do Marcelo Cabo falar, né, sobre o que aconteceu durante 90 minutos de partida, ele também falou sobre o Dedé. Acredito que nesse atual momento o Dedé é sim o nome que está mais na boca do torcedor vascaíno. Muitas pessoas dizem que não, mas o Dedé é um atleta que o torcedor vascaíno quer ver de novo, vestindo, né, a camisa do Vasco da Gama. É um atleta que tem uma grande identificação, não somente com o torcedor, mas também com a instituição Vasco da Gama, por tudo que conquistou e por tudo que fez também e atuou vestindo a camisa do Vasco durante os anos de 2011 e 2012, se eu não me engano também no ano de 2010, um grande zagueiro aí sem dúvida nenhuma, um dos maiores da história do Vasco da Gama. Acredito que fica atrás apenas ali do Mauro Galvão e do Berini, porque realmente durante a época de 2011, para quem viu o Dedé jogar, viu que era um dos grandes zagueiros aí do futebol brasileiro. E o Vasco, é claro, por ele ter conquistado a Copa do Brasil,
quando atuado com a camisa do Vasco da Gama, ter jogado muito, o torcedor vascaíno quer um retorno do Dedé, até porque a gente não vive atualmente com grandes zagueiros ali no nosso sistema defensivo. Atualmente, a nossa zaga titular é composta por Ricardo Graça e Hernando, e acredito que mais uma péssima atuação também do Hernando. Então acredito que o Dedé, chegando aí mesmo com diversas lesões, consegue ser o titular de maneira fácil aí nessa zaga do Gigante da Colina. Ele esteve presente na Vasco TV aí a segunda-feira, né, quando o Vasco completou 10 anos da conquista da Copa do Brasil, esteve lá revendo, né, o troféu que ele conquistou no ano de 2011, estando com Felipe Bastos, Ramon, Fernando Praz. Inclusive em suas redes sociais ele postou uma foto aí em São Januário. O Fernando Praz chegou até mesmo a comentar essa foto, falando para ele retornar ao Vasco da Gama. Ele comentou também, respondeu aliás o Fernando Praz. Então tudo realmente dando indícios no possível retorno do zagueiro. O Marcelo Cabo, após o término do jogo, foi perguntado entrevista coletiva sobre o retorno do Dedé, o que o Marcelo Cabo acharia, né, com relação aí a essa volta dos grandes destaques da história do Gigante da Colina. E segundo o Marcelo Cabo, ele confirmou que o Dedé sim, realmente interessa o Vasco da Gama, mas não somente o Vasco, mas a qualquer time do futebol brasileiro, em respeito a todos, no caso a direção técnica, ao elenco, aliás, a comissão técnica, a direção do Vasco da Gama, ao elenco cruzmaltino. Ele disse que é muito complexo falar sobre a chegada do Dedé nesse momento, no caso no momento da entrevista coletiva, por conta aí até mesmo de um respeito, e o Dedé é um ídolo e caso retorne vai ser muito bem-vindo. Já falei isso ontem na live, eu estive presente na live do Mauro Coelho, conversando com ele. Eu falei que, na minha opinião, o Vasco já tem conversas muito adiantadas com o Dedé, para quem sabe como é o mercado, como é o marketing. Acredito que isso tudo não passa de uma jogada de marketing. O Vasco deve estar esperando apenas o Dedé resolver todos os embrólios judiciais aí com o Cruzeiro, porque ainda tem algumas ações rolando na justiça, e após isso realmente, e também o Dedé está totalmente recuperado e apto a estar jogando em campo por uma equipe profissional, o Dedé estará ali negociando, assinando o contrato e retornando ao Vasco da Gama. É a minha opinião. Porém, acredito que não só minha, mas de todos os torcedores realmente que estão acompanhando de perto aí essa novela entre Dedé e Vasco da Gama. Acredito que, sem dúvida nenhuma, seria um grande reforço, iria aproximar muito o Vasco e o torcedor vascaíno, no caso do clube, e também iria deixar o torcedor muito feliz. Mas deixa aí a sua opinião, o que você acha. Marcelo Cabo demonstrou interesse, falou que não poderia falar que é um assunto complexo, então deixa aí a sua opinião se você acha realmente que é possível o retorno aí de como era chamado em 2011 do mito. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos sim muitas notícias no vídeo de hoje. Ontem aí, né, no jogo, mais uma vez o Germancano resolvendo, decidindo, o atleta que agora tem nessa temporada 9 gols e 1 assistência, sendo aí o jogador mais importante do elenco cruzmaltino, estando à frente apenas do Léo Jabá e do Gabriel Peck. No caso, o Léo Jabá não marcou ainda o gol, mas tem 4 assistências, sendo 3 aí somente para o Germancano. Então a gente vê que acredito que é uma dupla que vem sendo muito importante para o Vasco. O Léo Jabá que também entrou muito bem nessa partida de ontem contra a equipe do Boa Vista, e o Gabriel Peck também marcando 6 gols, sendo vice-artilheiro aí da equipe cruzmaltina durante esse início de temporada. Mas acredito que, apesar do Germancano ter sim decidido o jogo mais uma vez para o Vasco da Gama, o que mais chamou a atenção nessa partida foi a interferência externa da arbitragem, né? A gente viu muito bem que durante o gol do Germancano, de maneira assim irregular, porque a bola bateu na mão do argentino, porém não se trata disso. Durante ali o gol, o Bandeira correu ao meio do campo, sinalizando que realmente o gol estava confirmado. O juiz apontou também para o meio de campo, dando a entender e confirmando também a validação do gol. Porém, durante ali o momento, o Leandrão pegou um celular do seu bolso durante a partida, algo que é totalmente ilegal numa partida de futebol, vai contra as regras, e mostrou para o quarto árbitro o lance da mão. Após isso daí, né, realmente em conversas ali por conta do rádio, né, por conta das comunicações que os árbitros têm ali durante a partida, o juiz de campo acabou cancelando, realmente comprovando uma influência externa, algo que realmente chateia muito, essa interferência. A gente sabe muito bem que na Copa do Brasil não tem VAR, eles usaram o celular aí para dar credibilidade, confirmar o lance de mão numa partida. Ou seja, no ano passado, contra o Internacional, quando realmente tinha o VAR não foi utilizado, e nesse ano, nessa partida contra a equipe do Vasco, quando não tinha VAR, eles inventaram um modo aí realmente de ver
em outros tipos de câmeras que realmente o gol foi irregular. Então é uma confusão que fazem e são coisas que definitivamente só acontecem com o nosso clube. É triste, é inacreditável essas coisas que acontecem somente contra o Vasco da Gama. Aquela frase se encaixa perfeitamente, vai ser sempre contra tudo e contra todos. Mas vamos seguir, o Vasco garantiu aí com essa classificação quase 3 milhões de reais, algo em torno de 2,7 milhões, sendo que a nossa folha salarial é 2 milhões e meio, então caso essa diretoria possa, já irá pagar ainda nessa semana a folha salarial dos atletas. Na próxima semana, na próxima fase da Copa do Brasil, no caso das oitavas, aí sim teremos o uso de VAR, será feito em um sorteio meados ali do mês de julho. Vai ser um sorteio para definir realmente qual vai ser o chaveamento da Copa do Brasil. O Vasco tendo chance de enfrentar Fluminense, Santos, o Flamengo, se passar contra a equipe do Coritiba e grandes clubes aí do futebol brasileiro, acreditar, é claro, até o final numa classificação, também numa conquista da taça da Copa do Brasil. Será difícil, sem dúvida nenhuma, mas o torcedor vascaíno deve acreditar até o final. E rapidamente falar aqui com relação ao MT. Muitos torcedores aí se perguntando por que o MT não jogou ontem, se ainda era por conta de lesão. Não. Ocorreu um problema dentro do Vasco, no setor jurídico, o jurídico do clube, que não conseguiu regularizar o MT a tempo da partida. O MT que, por conta da contratação, não pertence mais ao Volta Redonda, ele estava emprestado do Volta Redonda ao Vasco da Gama. Agora ele é um atleta do Gigante da Colina, né? Porém, por conta do Vasco ter contratado, né, o MT, e o Vasco teria que fazer um novo contrato no bid da CBF, não conseguiu fazer isso a tempo, então por conta disso o MT não conseguiu ter essa regularização para estar à disponibilidade do Marcelo Cabo. Porém, provavelmente no final de semana, aí, numa data mais exata, no sábado, o MT estará à disposição para jogar contra a equipe do Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro. E falando em Brasil de Pelotas, temos aí notícias com relação ao Lucas Santos. Lucas Santos, um cria aqui da base do Vasco da Gama, um jogador que chegou, inclusive, muito bem no Vasco, né? Tendo ali um grande destaque, né, naquela Copa São Paulo de futebol júnior, porém caiu muito também de produção durante a sua carreira, acabou sendo emprestado ao Brasil de Pelotas e, segundo notícias, já está regularizado para fazer a sua estreia. Teve um jogo treino também que ele acabou jogando com a camisa do Brasil de Pelotas contra a equipe do Grêmio. Segundo notícias, foi muito bem, inclusive, e já estará apto a jogar, porém, no contrato ali, ele não pode atuar contra a equipe do Vasco da Gama, então ficará de fora dessa partida de sábado entre Vasco e Brasil de Pelotas, podendo estrear apenas na terça-feira, no próximo jogo, do caso, da sua atual equipe. Falando também mais um atleta aí, dessa vez vamos falar de Bruno César. Bruno César é um atleta do Vasco, ele que tem contrato aí com o Gigante da Colina até maio de 2022, um jogador que chegou no Gigante da Colina no meio de 2019, naquela janela de transferências do futebol europeu, e acredito que não foi muito utilizado pelo Vanderlei, que era o treinador do Vasco naquele período, e também por nenhum outro treinador. Até por conta disso, foi emprestado ao Penafiel de Portugal, teve grande destaque por lá. Se você tem Instagram, dá uma olhada no Instagram do Bruno César, que ele colocou os melhores momentos aí durante a sua passagem pelo Penafiel, no caso o clube português. Realmente ele jogou muita bola, teve grande destaque, era um dos principais jogadores do time, articuladores, era o 10 da equipe portuguesa e acabou tendo seu contrato de empréstimo encerrado e retornou, já está aqui no Rio de Janeiro, a disponibilidade do Vasco, porque contratualmente ele é um jogador do Gigante da Colina e tem contrato com o Vasco, volto a repetir, até maio de 2022. E ontem, né, o seu empresário veio aí falar sobre a situação do Bruno César. Segundo notícias, o Bruno César estará se reapresentando no CT do Almirante no final do mês de junho, ou seja, no final desse mês, o Bruno César estará retornando, se reintegrando ao elenco e estando à disposição do Marcelo Cabo. Ele disse que até o momento a diretoria Cruz Maltina não entrou em contato com ele, ele também não entrou em contato com a diretoria Cruz Maltina, então vai seguir ali realmente o que deve ser feito e o que está em contrato, que é retornar e estar à disponibilidade da comissão técnica. O Marcelo Cabo, o Alexandre Pássaro já se posicionou com relação a isso em uma entrevista coletiva, disse que gostaria muito de conversar com o empresário do atleta, porque o Bruno César tem um salário muito alto e caso o jogador não queira renegociar esse salário, ficaria muito difícil realmente ele permanecer vestindo a camisa do Vasco. Sabe muito bem da qualidade técnica do atleta, porém, sem acordo salarial, ele não permanecerá vestindo a camisa do Gigante da Colina. Então vamos esperar. O empresário confirmou que ele retornará, mas cabe muito aí do que essa diretoria irá fazer até o final desse mês e ver se realmente o Bruno César retornará
ou não, mas deixa a sua opinião, o que você acha, né? O Vasco que precisa tanto de um 10, quem sabe não pode achar no Bruno César esse jogador. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí também para que todos os amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Eu quero bater muitos 40 mil inscritos, mas eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família venha crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e também, como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.